Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Essas palavras do Salmo 40 não são apenas poesia antiga, não são apenas um registro espiritual distante. Elas são um código atemporal de poder, uma bússola para aqueles que caminham na escuridão, buscando prosperidade, clareza e propósito. Porque a vida, inevitavelmente, nos coloca em vales profundos, em poços de lama onde parece não haver saída. E é exatamente nesse ponto, no silêncio entre a esperança e o desespero, que a paciência se torna a chave que abre a porta da abundância. Não é a paciência passiva de quem espera por sorte, mas a paciência ativa de quem se ergue todos os dias com disciplina, convicção e fé inabalável. Edison, em seu laboratório, falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada que iluminaria o mundo. Carnegie, nascido pobre, decidiu que sua vida não seria moldada pelas circunstâncias, mas pela visão que carregava dentro de si. O que eles tinham em comum era essa espera ativa, essa confiança imensa de que cada esforço era uma oração em movimento. Prosperidade não nasce do acaso, nasce de uma mente firmada em direção, de uma fé que não se abala diante dos ventos da dúvida. E aqui está o segredo que poucos entendem. Esperar em Deus não é ficar parado, é alinhar-se com a inteligência infinita que move o universo. Napoleão Hill escreveu que pensamentos são coisas, e pensamentos persistentes moldam realidades. Quando você mantém sua mente firme, como um farol em meio à tempestade, você se torna magnético. O mundo começa a responder não ao que você deseja, de maneira superficial, mas ao que você sustenta em vibração constante. Esperar com paciência é, na verdade, manter a chama da visão acesa, quando o mundo inteiro insiste em apagá-la. Abraham Lincoln esperou, não de braços cruzados, mas com cada derrota, cada fracasso político, cada perda pessoal, nutrindo dentro de si uma fé que um dia o levaria a ser presidente. Ele entendeu que a paciência é disciplina disfarçada de fé, e que a fé é a raiz de toda prosperidade verdadeira. A direção que buscamos não se revela quando corremos desesperados atrás de atalhos, mas quando aquietamos a mente o suficiente para ouvir o sussurro da intuição. O Salmo diz: Ele se inclinou para mim. Pense nisso. O Criador do Universo, a inteligência infinita, se inclina para escutar o coração daquele que se mantém firme. Isso significa que não é você correndo atrás do sucesso. É o sucesso que é atraído pela vibração inquebrantável. Henry Ford, antes de revolucionar a indústria automobilística, foi ridicularizado inúmeras vezes. Mas sua paciência não era inércia, era ação constante guiada por uma visão clara. Ele não buscava apenas construir carros, mas mudar a forma como a humanidade se movia. Essa é a diferença entre esperar como vítima e esperar como criador. Um se resigna, o outro cria. A prosperidade não é um prêmio para os impacientes, mas uma colheita para aqueles que plantam mesmo quando a terra parece árida. É a confiança de que cada semente lançada, cada esforço silencioso, cada madrugada em que você escolhe acreditar, está sendo visto. E não importa se ninguém aplaude agora, porque o universo não recompensa a pressa, recompensa a constância. Thomas Edison não desistiu quando falhou na lâmpada 999 vezes, porque entendeu que cada tentativa o aproximava do acerto. A paciência dele não era resignação, era persistência com propósito. E veja, prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é direção, clareza, paz interior, força diante da adversidade, relacionamentos saudáveis, um espírito que não se corrompe. A riqueza verdadeira é quando sua vida começa a se alinhar com o que você nasceu para ser. Napoleão Hill dizia que quando você sabe para onde vai, o mundo abre caminho. Essa clareza é fruto de uma mente paciente, que não desiste no primeiro obstáculo, que entende que a jornada é tão importante quanto o destino. Muitos vivem como folhas ao vento, sem direção, mudando de sonho a cada semana,
abandonando projetos no meio, buscando resultados imediatos sem plantar raízes. Mas quem entende o poder do Salmo 40 sabe que a grandeza nasce em silêncio, no invisível, na espera que molda caráter. É fácil agir quando tudo está favorável, mas o ouro verdadeiro se prova no fogo da espera. Andrew Carnegie construiu impérios porque soube esperar o tempo certo, investir onde outros não viam valor, sustentar uma visão que parecia impossível. E aqui está uma revelação. A paciência não é passividade, é preparação. Quando você aprende a esperar com propósito, sua mente se expande, suas habilidades amadurecem, seu espírito se fortalece. Você deixa de correr atrás daquilo que não importa e começa a se alinhar com aquilo que realmente tem valor. Esse é o verdadeiro caminho da prosperidade. Porque direção sem paciência é precipitação, e paciência sem direção é estagnação. Mas quando você une os dois, você cria um poder invencível. Talvez você esteja nesse momento em silêncio, esperando por algo que parece não chegar. Talvez seus esforços ainda não deram fruto. Talvez sua visão ainda não se materializou. Mas lembre-se, até o carvalho mais imponente começou como uma semente invisível debaixo da terra. A paciência é o período da raiz, o tempo em que você cresce por dentro antes de se manifestar por fora. Não desanime. O Salmo 40 não promete pressa, promete vitória. Ele diz que Deus ouviu o clamor e colocou os pés sobre uma rocha firme. Isso significa que o fim da espera não é apenas resposta, é estabilidade. É fundação sólida para que nada nem ninguém possa derrubar o que está por vir. Assim como Walt Disney, falido, rejeitado por bancos, mas sustentado por uma visão que ninguém mais via. Ele não esperou na inércia. Ele esperou com criação, esperou com imaginação, esperou com ação diária. E quando finalmente o tempo se cumpriu, sua paciência o levou a criar um império que hoje simboliza sonhos. É isso que o Salmo 40 revela. A prosperidade e a direção não vêm pelo acaso, mas pela combinação da paciência ativa, da fé inabalável e da visão clara. Cada alma que entende o Salmo 40 descobre que a vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma dança com o tempo. Quando você se apressa, tropeça. Quando você espera com propósito, avança com firmeza. O Senhor se inclina para ouvir, não os que murmuram em desespero, mas os que perseveram em fé. Pense em Lincoln novamente. Quantas eleições perdeu? Quantos fracassos acumulou antes de se tornar um dos líderes mais lembrados da humanidade? Cada derrota era um tijolo invisível na construção de sua resiliência. Essa paciência forjou nele uma força que nenhum obstáculo poderia destruir. É isso que muitos não entendem. Prosperidade sem paciência é como construir uma casa sobre areia. Pode até erguer-se rapidamente, mas desmorona na primeira tempestade. Napoleon Hill afirmou que a persistência é ao caráter humano o que o carbono é ao aço. Sem paciência, sem persistência, você permanece frágil, vulnerável ao menor contratempo. Mas quando você se molda no fogo da espera, adquire dureza, consistência, propósito. Prosperidade não é para os que desistem rápido, mas para os que entendem que cada atraso aparente é apenas um treinamento secreto para a grandeza. Edison, Ford, Carnegie, Disney, todos eles tiveram seus momentos de obscuridade, de portas fechadas, de rejeições humilhantes. Mas no silêncio dessas horas, forjaram a paciência que os tornaria imbatíveis. A paciência ativa é um exercício espiritual e mental. Quando você espera com fé, sua mente não se enche de ansiedade, mas de clareza. Você começa a perceber oportunidades que antes estavam escondidas, como estrelas que só aparecem quando a noite é escura o suficiente. O Salmo diz: "Ele ouviu o meu clamor." Isso não significa que sua oração foi um grito vazio,
mas uma semente plantada em solo fértil. A resposta, a prosperidade, a direção, vem no tempo exato, nem antes, nem depois. A vida não falha nos prazos. O atraso é apenas a preparação para algo maior do que você poderia imaginar. É por isso que os grandes líderes da história sempre tiveram uma visão clara. Eles não eram guiados por caprichos momentâneos, mas por uma direção que parecia impossível para os outros. Ford foi chamado de louco por querer colocar carros na mão da massa comum. Carnegie foi chamado de sonhador por acreditar que o aço poderia se transformar em riqueza duradoura. Disney foi chamado de ingênuo por acreditar que um rato poderia se tornar o símbolo de um império. Mas todos eles entenderam a paciência como parte da jornada. Não uma paciência resignada, mas uma paciência criativa, que trabalha, investe, persiste, mesmo quando nada parece dar certo. E aqui está o mistério que transforma. A prosperidade verdadeira não nasce do que você corre atrás, mas do que você se torna enquanto espera. É na espera que você desenvolve disciplina, visão, caráter, fé. É na espera que você deixa de ser folha e se torna raiz. Muitos se perdem porque confundem velocidade com progresso. Mas progresso real não está em quantos passos você dá, e sim na direção para onde caminha. O Salmo 40 nos mostra que a direção não se encontra na pressa, mas na paciência guiada por fé. E o que acontece quando você une paciência com direção? Você se torna imparável. Porque então não importa o tempo, não importa quantas portas se fechem, você sabe que cada segundo está construindo sua fundação. Esse é o segredo que diferencia os que alcançam a prosperidade dos que vivem em ciclos de frustração. A paciência é a blindagem da sua fé, a muralha da sua visão. Lembre-se de que cada atraso aparente carrega um presente oculto. Quantas vezes na sua vida algo não saiu como você queria, apenas para depois descobrir que aquele não abriu caminho para algo maior? Quantas vezes o atraso foi a proteção que o livrou de escolhas erradas? É por isso que esperar com paciência é prosperar no invisível, enquanto o visível ainda não chegou. A direção não vem quando você exige, mas quando você se alinha com a voz interior, aquela mesma voz que moveu Moisés, Davi, Paulo e que move hoje cada pessoa que entende que a fé é mais forte do que a pressa. Napoleon Hill dizia: você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Mas como um capitão conduz seu navio? Ele não controla os ventos, mas ajusta as velas. Ele espera a maré certa, mantém a direção, não entra em pânico quando a tempestade se levanta. Esse é o segredo do Salmo 40. Esperar com paciência não é perder tempo, é alinhar suas velas ao vento da prosperidade, que inevitavelmente virá. E se hoje sua vida parece um poço de lama, lembre-se, é exatamente aí que a promessa começa. O Senhor se inclina para você, não para deixá-lo onde está, mas para colocar seus pés sobre a rocha firme. Essa rocha é a clareza, a direção, o propósito que não pode ser abalado. Prosperidade não é apenas ter mais, é ser mais. E ser mais exige paciência. Exige esperar não como quem sofre, mas como quem se prepara. Prosperidade é muito mais do que números em uma conta bancária. É o resultado inevitável de uma mente disciplinada que aprendeu a esperar com fé e agir com propósito. Veja, a vida não entrega seus tesouros a quem corre apavorado, mas àqueles que caminham firmes, confiando que cada passo invisível já está sendo registrado na eternidade. O Salmo 40 nos mostra isso de forma clara. Deus se inclina, Ele ouve, Ele coloca os pés sobre uma rocha firme. Isso é estabilidade, isso é direção, isso é prosperidade verdadeira. Não há prosperidade sem direção, e não há direção sem paciência. Muitos tentam pular etapas, tentam colher sem plantar, e depois reclamam quando a vida lhes entrega vazio. Mas aquele que entende o tempo da espera como parte do processo, descobre que o silêncio é fértil, que os atrasos são pedagógicos, que a paciência é a maior aliada da abundância. Olhe para os grandes da história. Henry Ford não construiu o automóvel popular da noite para o dia. Ele teve que suportar falências, zombarias, processos.
Mas enquanto esperava, não parava. Enquanto caía, levantava. Enquanto era ridicularizado, ajustava sua visão. Sua paciência não era desistência. Era uma força invisível que o mantinha de pé quando todos já teriam abandonado. Andrew Carnegie começou como um garoto pobre que trabalhava em uma fábrica de algodão. Mas no coração dele existia a certeza de que aquela realidade era apenas o solo fértil para algo maior. Ele esperou, estudou, arriscou, caiu, levantou e, com paciência, construiu um império que transformou a indústria do aço e a própria ideia de riqueza. O que os unia era o mesmo princípio do Salmo 40. Paciência ativa, fé inquebrantável, visão clara. E você precisa compreender que prosperidade e direção não são conquistas exteriores, mas estados interiores. Você pode perder tudo, pode ser derrubado, pode ter portas fechadas, mas se dentro de você tiver paciência e fé, nada poderá derrotá-lo. Porque cedo ou tarde, você carrega por dentro transbordará para fora. É isso que o Salmo 40 nos garante. O clamor ouvido não é apenas resposta, é a garantia de que o invisível já foi ativado. Pense em Lincoln, que enfrentou fracassos políticos repetidos, perdeu eleições, enfrentou crises pessoais, mas nunca perdeu a fé. Sua paciência era um escudo contra o desespero. E foi essa mesma paciência que o transformou no presidente que conduziu uma nação pela escuridão da guerra civil. Ele sabia que prosperidade e direção não são frutos da pressa, mas da perseverança. Assim também deve ser a sua jornada. Você talvez esteja esperando hoje, talvez esteja cansado de plantar sem colher, de trabalhar sem ver resultados, de orar sem sentir resposta. Mas não se engane. Cada segundo dessa espera está moldando sua força interior. O Senhor não se esquece, Ele se inclina, Ele ouve, Ele age no tempo exato. O que parece atraso é apenas o universo alinhando as peças para que o resultado seja maior do que você pediu. É nesse ponto que você precisa decidir. Vai esperar como vítima ou vai esperar como criador? Vítimas murmuram, reclamam, desistem. Criadores confiam, perseveram, transformam cada segundo em preparação. O tempo da espera é o tempo da construção do seu caráter. Porque prosperidade sem caráter é tragédia. Mas prosperidade com caráter é legado. A paciência do Salmo 40 não é um convite para a passividade, mas um chamado para a transformação profunda. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Repare bem, não é apenas esperar, é esperar com paciência. É sustentar a fé quando nada parece mudar, é manter a visão clara quando tudo ao redor insiste em te empurrar para a desistência. Esse é o segredo que diferencia os que colhem prosperidade daqueles que se perdem no caminho. Prosperidade não é sorte, prosperidade é consequência. E a consequência só vem para os que são firmes, consistentes, resilientes. Veja, cada atraso aparente em sua vida é uma lição disfarçada. A vida nunca desperdiça tempo, o tempo é sempre um mestre. Pense em Lincoln, que enfrentou fracassos políticos repetidos, perdeu eleições, enfrentou crises pessoais, mas nunca perdeu a fé. Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de dar ao mundo a luz elétrica. Pense em Walt Disney, que foi rejeitado tantas vezes até transformar seu sonho em império. O que sustentou esses homens não foi apenas talento, não foi apenas visão, foi paciência. Uma paciência ativa, que não se entrega, que transforma fracasso em lição, rejeição em combustível, demora em fortaleza. É isso que o Salmo 40 nos ensina. A paciência é a ponte entre o clamor e a resposta, entre o sonho e a realização, entre a semente e a colheita. Sem paciência, você arranca a planta antes que ela floresça. Com paciência, você dá tempo ao tempo e permite que a promessa amadureça. Essa é a chave da prosperidade. Confiar no processo, mesmo que os olhos não veem nada acontecendo. E quando o texto diz que o Senhor se inclinou, ele revela algo ainda mais poderoso. Deus não ignora o clamor do coração sincero. Ele se inclina, ele presta atenção, ele se move em direção a você. Mas o movimento de Deus não segue o cronômetro humano, segue o ritmo perfeito do universo. O que parece atraso é, na verdade, alinhamento. O que parece silêncio é preparação.
O que parece negação é redirecionamento. Napoleão Hill insistia que todos os que alcançaram grandeza tiveram que aprender a arte da espera estratégica. Ele chamava isso de persistência, e dizia que a persistência é o teste da fé. Quando você continua avançando, mesmo que nada aconteça, você prova a si mesmo, ao mundo e a Deus que está pronto para receber. O ouro é refinado no fogo. O diamante é lapidado na pressão. O sucesso verdadeiro é forjado na paciência. E aqui está a revelação. Prosperidade não é apenas chegar lá, é ser transformado no processo. A paciência que você cultiva no caminho é a garantia de que quando a resposta chegar, você será capaz de sustentar a bênção. Muitos conquistam rápido, mas perdem rápido porque não aprenderam a paciência. É como construir arranha-céus em terreno arenoso. Pode até subir alto, mas cai na primeira tempestade. Quem aprende a esperar no Senhor, constrói em rocha firme, e ninguém derruba o que é firmado em rocha. Olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você quis algo e não conseguiu de imediato? Quantas vezes chorou em silêncio, perguntando por que a resposta demorava? Agora olhe para trás e veja quantas dessas demoras foram na verdade livramentos, aprendizados, oportunidades para crescer. A paciência não te fez perder tempo, a paciência te salvou de escolhas que poderiam destruir sua história. É por isso que esperar no Senhor não é perda, é ganho. Porque enquanto você espera, algo em você está sendo fortalecido. E quando a paciência é unida à visão, você se torna imbatível. Andrew Carnegie não apenas ficou rico, ele transformou a maneira como as pessoas viam adquisições. Riqueza. Sua paciência o levou a construir um império sólido. Henry Ford não apenas produziu carros, ele mudou a dinâmica do trabalho e da sociedade. Lincoln não apenas venceu eleições, ele mudou a história de uma nação. Todos eles entenderam, o tempo é aliado, não inimigo. O atraso não é fracasso, é preparação. E é isso que você precisa gravar no coração. Se ainda não chegou, é porque está sendo preparado. Se ainda não floresceu, é porque a raiz ainda está se fortalecendo. Prosperidade não se apressa, direção não se improvisa. Grandes destinos não se constroem em pressa, mas em paciência. O mundo de hoje tenta te convencer que tudo é imediato, que tudo é instantâneo. Mas a grandeza continua obedecendo ao ritmo eterno. Plantar, regar, esperar, colher. O Salmo 40 é um convite à confiança inabalável. Ele nos diz que, no final da espera, não há apenas resposta, mas rocha firme, base sólida, prosperidade duradoura. Se hoje você está esperando, não se desespere. Você está apenas no período das raízes, e quanto mais profundas forem suas raízes de paciência e fé, mais alto será o futuro que Deus construirá com você. A grandeza não é revelada nos palcos iluminados, mas no silêncio dos bastidores. Quando ninguém está olhando, quando os aplausos ainda não existem e os frutos ainda não apareceram. O Salmo 40 nos mostra que a paciência é a estrada invisível que conduz ao destino visível. A maioria se perde nesse caminho porque confunde demora com abandono, silêncio com ausência, teste com rejeição. Mas os que compreendem que a espera é parte da lapidação se tornam inquebrantáveis. Eles não apenas alcançam prosperidade, eles se tornam prosperidade. Eles não apenas encontram direção, eles se tornam direção. Veja os exemplos que a história ecoa. Edison, cercado de fracassos, mas determinado a provar que a luz poderia ser domesticada. Carnegie, ridicularizado, mas paciente o bastante para transformar aço em poder. Lincoln, derrotado inúmeras vezes, mas firme até que a presidência fosse inevitável. Todos eles carregavam o mesmo espírito do salmista. Esperei com paciência. Porque o que a vida exige não é perfeição, é resistência. E resistência é paciência aplicada. Napoleão Hill escreveu que a paciência, a persistência e o trabalho árduo fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Pense na força dessas palavras. Paciência é o escudo, persistência é a espada
e o trabalho é o terreno onde a batalha acontece. Quem domina esses três não teme o tempo, não teme a demora, não teme as portas fechadas, porque sabe que o universo, mais cedo ou mais tarde, se curva diante da determinação inabalável. É isso que significa: ele se inclinou para mim. A vida se inclina para quem não desiste, para quem sustenta a fé, para quem permanece mesmo quando os ventos contrários tentam empurrá-lo para trás. Mas há algo ainda mais profundo. Prosperidade e direção não são apenas conquistas exteriores, mas estados de consciência. Você pode perder um emprego, pode ver um projeto ruir, pode enfrentar a rejeição das pessoas, mas se dentro de você existe paciência, fé e clareza, ninguém pode te derrotar. Porque cedo ou tarde, o que você carrega por dentro se manifesta por fora. O verdadeiro tesouro não está no que você possui, mas no que você se tornou enquanto esperava. E aqui está a verdade que transforma. Paciência não é ficar parado esperando. Paciência é caminhar mesmo quando não há sinais de chegada. É como o marinheiro que ajusta as velas em meio à tempestade, que não controla o vento, mas se mantém firme até que o mar se acalme. Assim é a vida daquele que espera no Senhor. Ele não se desespera, não se rende, não se perde. Ele continua, ele confia, ele planta, ele rega, ele prepara o terreno, porque sabe que a colheita é certa. E quando finalmente a promessa se cumpre, quando os céus se abrem e a direção se revela, não é apenas uma bênção que chega, é uma nova identidade que se ergue. O Salmo 40 declara que ele coloca os pés sobre uma rocha firme. Isso significa estabilidade, solidez, fundação inabalável. Prosperidade sem firmeza é ilusão, direção sem base é ilusão. Mas quando a paciência encontra a fé, quando a espera se transforma em convicção, o resultado é inquebrantável. Olhe para si mesmo agora. Talvez você esteja vivendo o tempo da espera. Talvez suas orações ainda não tenham sido respondidas, seus projetos ainda não tenham florescido, suas sementes ainda não tenham brotado. Mas lembre-se, o tempo da raiz é tão importante quanto o tempo do fruto. E quanto mais profunda a raiz, mais alta será a árvore. O que hoje parece demora, amanhã será testemunho. O que hoje parece silêncio, amanhã será música. O que hoje parece prova, amanhã será vitória. O segredo não é desistir no meio, porque a maioria desiste quando a colheita está prestes a nascer. A paciência é o último teste, é o fogo que separa os que dizem querer dos que realmente desejam. Walt Disney não teria criado um império se tivesse parado no banco que disse não. Lincoln não teria libertado uma nação se tivesse desistido na derrota seguinte. Edison não teria iluminado o mundo se tivesse abandonado no fracasso número 1000. Eles foram até o fim. Eles esperaram com paciência e, por isso, se tornaram imortais na história. E é isso que o Salmo 40 está dizendo a você hoje. Espere. Espere com paciência, espere com fé, espere com visão. Não como quem cruza os braços, mas como quem planta todos os dias. Não como quem se resigna, mas como quem confia. Porque a resposta virá, e quando vier, não será apenas a bênção que você pediu, mas a rocha firme que sustentará a sua vida inteira. E quando o salmista declarou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Há um detalhe oculto que poucos percebem. A paciência aqui não é passividade. Não é cruzar os braços e aguardar que algo caia do céu. É a paciência de quem, mesmo no silêncio, está semeando dentro de si um novo padrão de pensamento. É a paciência de quem entende que cada pensamento cultivado com fé é uma semente, que mais cedo ou mais tarde brotará em realidade. Napoleon Hill ensinava algo semelhante ao falar de fé aplicada. Uma fé que não é apenas emoção, mas energia mental dirigida com clareza, persistência e convicção inabalável. Assim como um agricultor que planta e sabe que a colheita virá na estação certa, o homem de visão planta pensamentos de abundância e continua a trabalhar,
mesmo quando os sinais externos ainda parecem escassos. Essa é a paciência que abre portas invisíveis. E aqui está o ponto crucial. Muitos desistem porque confundem tempo com negação. Se algo não acontece imediatamente, acreditam que não vai acontecer. Mas o atraso não é negação, é preparo. É como Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de ver sua lâmpada acender. Ele não interpretou cada tentativa como fracasso, mas como parte da construção inevitável do sucesso. Do mesmo modo, quando você espera no Senhor, não de forma inerte, mas com trabalho, disciplina e fé direcionada, está, na verdade, afinando sua vida para o momento em que a oportunidade certa se encaixará. O céu se curva diante daquele que não apenas clama, mas que trabalha em silêncio, sem perder a confiança. E quando o texto diz: tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, aqui está o símbolo da transformação real. O poço é a mentalidade da escassez. O atoleiro é o peso dos velhos hábitos, da dúvida, da falta de visão. Quantos estão hoje presos em seus próprios poços, não porque lhes falte inteligência, mas porque ainda se apegam a ideias que afundam sua alma. É nesse ponto que a disciplina mental, defendida por Napoleão Hill, se conecta com a sabedoria bíblica. Deus não remove você do atoleiro para que você continue sujo. Ele o coloca sobre a rocha firme da clareza, da fé, do propósito, para que nunca mais retorne à lama. Essa rocha é o que Hill chamava de definiteness of purpose, a clareza absoluta sobre o que você quer. O homem sem propósito está vulnerável. É arrastado por qualquer corrente de dúvida. Mas o homem com propósito é como alguém plantado sobre pedra, firme diante das tempestades. Veja a vida de Abraham Lincoln, que passou por falências, derrotas políticas, tragédias pessoais, mas nunca se desviou de sua visão de união e liberdade. Foi a sua rocha. Ou Walt Disney, que foi rejeitado dezenas de vezes e falido mais de uma vez, mas tinha a rocha de sua visão: criar mundos onde a imaginação das pessoas pudesse viver. Cada um deles, de certa forma, viveu o que o salmista declarou: tirados do poço da descrença, erguidos sobre a rocha da visão. E mais, firmou os meus passos. Isso não significa apenas começar, significa continuidade. Não basta sonhar, não basta ter clareza por um dia. É necessário caminhar sobre essa rocha com disciplina. Quantas pessoas começam um projeto com entusiasmo, mas desistem ao menor obstáculo? É aqui que se revela a diferença entre os que prosperam e os que ficam no mesmo lugar. Prosperidade não é o fruto de lampejos, mas de consistência. Hill enfatizava a lei da persistência e o Salmo ecoa a mesma verdade. Passos firmes dia após dia, alinhados a um propósito maior, são o que transforma promessas em realidades tangíveis. E, de repente, a narração bíblica dá uma guinada que expande toda a visão. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. O que isso significa senão transformação de identidade? O novo cântico é o novo padrão mental. Quem antes se lamentava, agora declara vitória. Quem antes falava de falta, agora fala de abundância. Quem antes reclamava, agora agradece. A linguagem muda, e com a linguagem muda a realidade. Napoleon Hill disse que as palavras que escolhemos são instrumentos poderosos de autossugestão, moldando não apenas o que pensamos, mas o que atraímos. Esse novo cântico não é poesia, é profecia. Decreto que altera o curso da vida. Pense nos grandes líderes e inventores que mudaram a história. Henry Ford foi ridicularizado por acreditar que poderia fabricar um motor V8, e seus engenheiros diziam que era impossível. Mas ele repetiu como um cântico: continuem tentando. Ele não aceitou o cântico da impossibilidade. Ele entoou o cântico da certeza, e o impossível se tornou real. Esse é o poder de alinhar sua boca com sua visão. Assim também, cada vez que você declara prosperidade, mesmo em meio à escassez, está plantando um cântico novo. O universo responde à frequência daquilo que você proclama com fé. E o Salmo conclui essa sequência dizendo: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja,
Sua transformação não é apenas para você. Ela se torna testemunho, inspiração, prova viva de que a fé e a disciplina mental constroem destinos. Pessoas observarão sua ascensão, sua mudança, sua prosperidade e despertarão para a possibilidade de que elas também podem. Sua vida se torna uma mensagem mais poderosa que qualquer discurso. Assim foi com Andrew Carnegie, que começou como um menino pobre na Escócia e se tornou um dos homens mais ricos da América. Sua jornada não apenas o ergueu, mas inspirou milhões, incluindo o próprio Napoleon Hill. Tudo isso revela que prosperidade, segundo a sabedoria de Deus e reforçada pela filosofia de Hill, é mais que riqueza material. É direção, é propósito, é firmeza, é ser erguido do atoleiro da dúvida e andar sobre a rocha da fé. É ter passos firmes, linguagem renovada e uma vida que inspira outros. Não se trata de magia instantânea, mas de princípios eternos que, quando aplicados, transformam qualquer destino. E agora chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam, como se o próprio universo revelasse o que sempre esteve escondido diante dos seus olhos. O Salmo 40 não é apenas um cântico de esperança, é um mapa espiritual para a prosperidade, para a direção e para a realização do propósito. É a lembrança de que cada alma, não importa quão fundo tenha caído, pode ser erguida do poço da dúvida e colocada sobre a rocha da clareza. É a voz que ecoa no silêncio de sua mente, dizendo: espere com paciência. Confie, mantenha seus passos firmes, porque o novo cântico já está dentro de você, esperando para ser entoado. Essa é a verdade que Napoleon Hill, em sua filosofia moderna, traduziu em princípios práticos: fé inabalável, propósito definido, disciplina consistente e a coragem de persistir quando todos os outros desistem. Pense nisso. Cada obstáculo que você enfrentou até aqui não foi colocado para destruir você, mas para moldar você. Cada queda, cada lágrima, cada momento em que parecia que o mundo havia virado as costas, foi apenas o solo sendo arado, preparando o terreno para a semente da grandeza. Assim como a semente precisa da escuridão da terra para germinar, você precisou atravessar os vales mais sombrios para despertar a força que agora pulsa em seu coração. E é exatamente aí que reside a chave. A prosperidade não começa do lado de fora, ela começa dentro, na mudança de mentalidade, no novo cântico que você decide entoar diariamente. Lembre-se de que não existe grandeza sem direção. E não existe direção sem propósito. Andrew Carnegie tinha o propósito de construir indústrias e abrir caminhos de oportunidade. Henry Ford, de colocar o mundo sobre rodas. Walt Disney, de criar mundos onde a imaginação não tivesse limites. Cada um deles foi tirado de um poço. Cada um deles entoou um novo cântico. E você hoje é chamado a fazer o mesmo. Não importa se você nasceu na pobreza, se enfrentou rejeições, se sentiu o peso da lama em seus pés. A rocha já está diante de você. O que resta é decidir. Você permanecerá no atoleiro ou terá a coragem de subir e caminhar como alguém que carrega a marca da prosperidade e da direção divina. A vida não responde a quem espera sentado. A vida se curva àqueles que esperam com paciência ativa. Aqueles que trabalham, que acreditam, que persistem mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A vida se curva àqueles que se recusam a aceitar o cântico da derrota e escolhem entoar o cântico da vitória, mesmo quando ainda não vem a vitória. A vida se curva àqueles que entendem que gratidão não é consequência, é semente, que louvor não é fuga, é energia criadora, que disciplina não é prisão, é liberdade. Então, escute com atenção. O Salmo 40 é o chamado para você se levantar. É a voz de Deus dizendo que você não foi criado para a lama, mas para a rocha. É o convite para transformar sua mente, alinhar sua fé, clarear seu propósito e caminhar com passos firmes rumo ao destino que já lhe foi preparado. O novo cântico já está em seus lábios. O mundo espera ouvi-lo. Muitos verão, muitos se inspirarão.
Muitos despertarão através da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa decidir hoje, permanecer onde está ou se levantar e caminhar como alguém que carrega a marca da prosperidade e da direção divina. E se algo que Napoleon Hill nos ensinou, é que todas as riquezas começam na mente. Tudo que o homem cria nasce primeiro como um pensamento, uma visão, um ideal. O mesmo Deus que inclinou seus ouvidos ao salmista, inclina os ouvidos a você. A mesma força que ergueu homens comuns a lugares extraordinários está disponível para você. A mesma rocha sobre a qual gerações se firmaram está agora diante de seus pés. Então, não desperdice mais tempo. O atoleiro não é o seu destino, a rocha é. O cântico novo não é para amanhã, é para agora. E assim, quando você sair daqui, que cada passo seja firme, que cada palavra seja cântico, que cada pensamento seja semente. Porque você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para prosperar, para inspirar, para dirigir sua vida como quem segura o leme em alto mar. O Salmo 41 é mais que poesia, é mais que promessa. É a declaração de que sua história ainda não terminou. Sua vitória está em construção. Sua prosperidade já começou. Seu cântico já ecoa. E quando o mundo ouvir, será impossível negar. Você foi erguido para brilhar.